amores! Como vocês estão, gente? Vocês estão bem? Olha só quem tá aqui, a Mandinha Hashtag, aqui no programa da Mandinha Hashtag, na TV Resende Web. Gente, hoje o programa tá cheio de coisa legal, matéria legal, que eu tenho certeza que todos vocês vão amar. Pelo menos eu espero, né, gente? Ainda neste bloco, vocês vão acompanhar comigo o nosso quadro Curiosidades, hoje trazendo um pouquinho sobre a história de Nova Resende. Um conteúdo especial explorando as cavernas do norte de Minas. A frase do dia para dar aquela pausa que faz a gente olhar para dentro. O quadro Origem Curiosa da Palavra, desvendando segredos da nossa língua. A dica de livro. O quadro Memórias. E claro, o segundo bloco da Menina do Café com uma convidada super especial. Então fiquem até o final, hein? E sem mais delongas, bora lá! Agora uma pergunta para começar o programa. Vocês gostam de conversar? Gente, eu não vou nem falar nada, porque eu amo uma conversa, eu amo um papo, viu? E olha, tem gente que eu paro na rua assim, quando uma amiga, um amigo, a gente começa a conversar e não para nunca, né? Minha mãe é muito assim, será que é genética, gente? Ou é eu mesmo que sou desse jeito? Não sei. E aí, me conta, vocês gostam de conversar? Eu quero saber. E vocês sabiam que não é só nós, seres humanos, que gostamos de conversar? Os papos rolam alto nos oceanos também. Confiram só essa. Você sabia que os animais marinhos também têm seus jeitos incríveis de se comunicar? Pois é, e não é só com grunhidos ou barulhinhos aleatórios. Tem até quem cante e quem use nomes próprios. Olha só que demais! Lá em 1967, cientistas descobriram que os machos das baleias jubarte cantam músicas super complexas para conquistar as fêmeas. Tipo um show romântico submarino. Nos anos 80, pesquisadores da Universidade do Havaí perceberam que os golfinhos entendem palavras e até sabem que a ordem delas muda o sentido. Igual a gente quando fala, eu amo pizza, e não pizza ama eu. Na década de 90, descobriram que os golfinhos nariz de garrafa criam assobios únicos para cada um, como se fossem nomes. Eles se chamam pelo som tipo, ei João, só que em versão golfinho. Em 2011, os biólogos notaram que as músicas das jubartes se espalham entre grupos diferentes no Pacífico Sul. Uma melodia nova começa num lugar e em poucos anos todo mundo está cantando igual. É como se fosse uma moda musical entre baleias. Já em 2012, uma beluga foi gravada fazendo sons com um ritmo parecido com a fala humana. E mais, descobriram que orcas de grupos diferentes têm sotaques próprios. Já imaginou uma orca com sotaque mineiro e outra com sotaque carioca? As pesquisas mais recentes mostraram que os sons desses animais seguem padrões matemáticos, parecidos com os das línguas humanas. Ou seja, não é só barulho, tem lógica e estrutura. Agora, cientistas criando inteligência artificial para ajudar a entender, organizar e desvendar todos esses sons. Antes, isso era tudo feito na mão, um por um. Mesmo que a linguagem deles não seja igual à nossa, esses bichos têm um sistema de comunicação super sofisticado. É como se o oceano tivesse seu próprio idioma. E a gente está só começando a decifrar. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Imagina se um dia a gente entender aí o idioma das baleias. Será que eu ia marcar um café com elas? Eu acho que seria o auge da fofoca submarina, viu? Vamos agora para o norte de Minas. Nosso estado tá cheio de belezas naturais e tem uma escondida no Parque Nacional de Peruaçu. Bora lá ver? O local fica a quase 1000 quilômetros de Nova Resende. O sol desponta cedinho no horizonte e convida à reflexão e também a se aventurar. O caminho é pela BR-135, principal rodovia que corta o norte de Minas. O destino é o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. O parque recebe até 60 pessoas por mês. Aqui temos a primeira impressão do que nos aguarda.
Peruaçu é como os Chacriabás, que vivem na terra indígena da qual o parque faz parte. Chamavam e chamam o lugar até hoje. Peru, na língua dos indígenas da região, significa buraco, vala, fenda. Açu, o que é grande, buraco grande, é o que se refere às grandes cavernas formadas pelas rochas calcárias presentes no vale. Criado em 1999 por meio de um decreto federal, o lugar tem mais de 56 mil hectares, uma área maior que o tamanho de Belo Horizonte, e Contagem juntas. O parque abriga mais de 180 cavernas. Está localizado em 3 municípios: Januária, Itacarambi e São João das Missões. Feito o check-in, já com capacete de segurança, a visita pode começar. São 8 trilhas espalhadas pelo parque. Até a Gruta do Janelão são quase 5 quilômetros de ida e volta. Durante o percurso, diversos representantes da fauna que habita a mata podem ser vistos, como o mocó, um roedor típico que vive nos biomas do Cerrado e da Caatinga, no norte de Minas. Já foram registradas pelo ICMBio mais de 50 espécies de mamíferos e mais de 360 espécies de aves na área do parque, que juntas somam quase 50% da fauna mineira. Até a Gruta do Janelão, a trilha é sinuosa, mas muito bem sinalizada. E pensar que evidências geológicas indicam que o Vale do Rio Peruaçu já foi banhado pelo mar há cerca de 650 milhões de anos? Pois é, aqui se formaram enormes galerias subterrâneas com várias formações rochosas. Nossa primeira parada é na galeria, onde há uma sequência de pinturas rupestres, prova da presença humana na região em tempos remotos, cerca de 12 mil anos atrás. Nós temos pessoas representadas, animais mostrando a caça da época, abrigos, né? Pelas cores a gente identifica muito bem isso, né? A coloração ocre, né? A gente percebe um pouco aí do dióxido de ferro amarelo, né? Os desenhos de cor negra, né? A questão do carvão, o vermelho, a questão mesmo do dióxido de ferro, e a questão do branco, que é a questão dos ossos moídos, né? Descendo cada vez mais, continuamos a nossa viagem, bem ao estilo Júlio Verne, rumo ao centro da Terra. E como na ficção, também temos nuances de um cenário deslumbrante. Claraboias iluminam extensos trechos de caverna, o que faz com que a vegetação cresça em meio às rochas, em mais um desafio da natureza. E, parafraseando Guimarães Rosa, Macambúzios. Calma, eu explico. É o mesmo que guardando o silêncio. São as Gerais que fazem parte das Minas, paisagens que enchem os olhos de quem as conhece. Vale cada segundo caminhado aqui, cada metrinho vale muito. É muito bonito. É um lugar magnífico, com certeza grandioso. Assim. Impressão de que tu tá voltando no tempo, conhecendo um mundo antigo, assim, com as formações e as inscrições rupestres são belíssimas. Preservar tudo isso intacto é mais do que uma obrigação de todos nós. Por isso, quem visita o parque tem que seguir à risca as recomendações. Isso aí é uma das preocupações nossa, né? De estar acompanhando essas pessoas para não deixar que isso aconteça, né? Quando uma vez que toca na água, isso pode contaminar a água. Finalmente, chegamos ao fim da trilha. Eis a Gruta do Janelão, que também guarda mais uma surpresa. Aquela que é considerada a maior estalactite do mundo com registros no livro dos recordes. Com vocês, a perna da bailarina. A gente consegue ver exatamente a dimensão da perna da bailarina. E a gente tem a escala, comparado ela com o Cristo Redentor, né, que tem 38 metros de altura e a perna tem 28 metros. Tem a comparação com a Estátua da Liberdade também. E o mais interessante é a comparação com o humano, né? Nós aqui. Passeio que surpreende e proporciona um mergulho na história da humanidade, com grande riqueza de detalhes geológicos, arqueológicos e ambientais.
não é mesmo, gente? As belezas do nosso país são encantadoras e merecem ser exploradas, né, gente? Merecem ser compartilhadas para as pessoas verem. Muitas vezes a gente tá aqui só no celular, só na internet, focado no trabalho, focado em outras coisas e não vê o lugar onde você mora, a natureza, as belezas encantadoras que tem. É maravilhoso isso, não é mesmo? Continuando nesse tema, vocês viram que eu citei um livro nessa matéria, né, gente? Pois essa é a recomendação do Dica de Livro de hoje. Vamos saber mais sobre essa consagrada obra da literatura mundial? Um renomado cientista alemão decifra um manuscrito que revela que ao descer a cratera de um vulcão na Islândia, antes do início de julho, se poderia chegar ao centro da Terra. Curioso e corajoso, ele embarca nessa missão insana junto com o sobrinho. E os dois mergulham, literalmente, nas profundezas do planeta. Lá embaixo, o passeio é surreal. Cavernas gigantescas, oceanos escondidos, ilhas misteriosas e até uma luz bizarra gerada por um fenômeno elétrico que ninguém sabe explicar. E não para por aí. Eles encontram formas de vida e encaram aventuras de tirar o fôlego. Tudo isso num mundo pré-histórico, que parece ter congelado no tempo. Essa viagem épica é contada por Júlio Verne, um dos mestres da ficção científica, e virou um clássico absoluto da literatura de aventura. Uma verdadeira jornada ao centro da Terra e a imaginação de quem lê. Sucesso é igual café forte, só vem pra quem aguenta o amargo da persistência. Gente, só alcançamos o sucesso quando persistimos, não é mesmo? Não adianta nada, gente, num belo dia lá, na cama, mexendo no celular, vendo várias pessoas postarem viajando e tudo mais, falando assim, nossa, eu queria tanto viajar, mas parece que eu não sei, eu tô desanimada, mas eu não tenho dinheiro, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas você tá deitado na sua cama mexendo no celular. Como você quer conseguir tudo isso? Enfim, gente, vocês têm que persistir, vocês têm que querer, vocês têm que levantar da cama e fazer. Mas eu tô muito desanimado. Vai sem animação mesmo. A gente tem que persistir naquilo que a gente quer para chegar ao sucesso, para realizar, né? Ter aquele gostinho de realização. Com o café amargo, né, gente? Tem que ter um estômago muito bom para beber o café, não é mesmo? E aí, meus amores, estão gostando do programa? Comenta aí, porque a sua opinião é muito importante pra mim e pra toda a equipe da TV Resende Web. Gente, já aí tem muita matéria interessante que eu tenho certeza que vocês vão amar. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @TV Resende Web e também @AmandinhaVlog. Chegou o momento de descobrir a origem curiosa das palavras, gente. E hoje eu escolhi uma palavra aí super preciosa. Já sabem qual é? Provavelmente não sabem, né, gente? Olha que pergunta mais óbvia. Mas roda aí, então. Cristal. O termo chegou ao português por meio do latim cristallus e vem do grego kristallos, que significa gelo transparente. E surgiu na Idade Média, quando foram descobertas na Europa as primeiras rochas do gênero. A denominação vem da crença de que um material, pelas suas características, incluindo o formato, era um tipo de gelo, criós, super endurecido, que não se derretia. O geólogo Daniel Atêncio, da USP, diz que, apesar de ser um equívoco, é interessante notar que o estado sólido da água é mesmo um cristal, do tipo hexagonal. Legal, não é mesmo? Vocês já ouviram a expressão água cristalina? Que é quando a água está bem limpinha? Pois então, essa expressão se origina da palavra cristal, porque cristalino é aquilo que é limpo e claro como um cristal. Interessante, não é? E claro que hoje eu não poderia deixar de falar sobre o centenário de Nova Resende. Cidade amável, bela e querida. Inesquecível terra natal. Como já diz o hino de Nova Resende. Gente, nossa querida vila se tornava uma cidade há 100 anos atrás. E hoje eu resolvi contar aqui no programa um pouquinho da história dessa cidade maravilhosa, não é mesmo? O que aconteceu até chegar ao que somos hoje. O ano de 2025 é especial para Nova Resende.
essa charmosa cidade do sul de Minas que tem uma história muito legal. E para celebrar o aniversário da nossa terrinha, hoje eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Tudo começou em 1801, quando 2 mineradores, Inácio e Jonas Magalhães, chegaram por aqui e encontraram uma galera morando em casinhas cobertas com folhas de coqueiro. O que se conta é que o lugar se chamava Santa Rita, por causa de uma capelinha dedicada à santa. O tempo passou, o povoado cresceu e em 1855 virou distrito. Em 1901, nasceu oficialmente o município com o nome de Vila Nova de Resende. Mas em 1923 rolou uma mudança e virou Nova Resende. Mas foi em 10 de setembro de 1925 que o município nasceu de verdade, quando foi elevado à categoria de cidade. Desde então, passou por várias trocas administrativas, sendo ligado a localidades como Jacuí, Passos e Carmo do Rio Claro. Alguns distritos entraram e saíram ao longo do tempo, como Alpinópolis e Bom Jesus da Penha. E em 1943, surgiu o distrito de Petúnia, que até hoje faz parte da cidade. Hoje, Nova Resende é conhecida pelo café delicioso e pelo povo acolhedor. Mas por trás desse clima tranquilo, tem uma história que merece ser contada com orgulho. Em 2025, estamos comemorando o nosso centenário, 100 anos de história e muitas conquistas. É um momento de lembrar tudo o que já aconteceu e imaginar o que ainda vem por aí. Parabéns, Nova Resende! Que venham mais 100 anos incríveis. Que data especial que estamos celebrando esse ano, não é verdade? A gente precisava honrar esse momento. Gente, nessa semana teve o aniversário de Nova Resende, 95 anos. Meu Deus, gente, 95 anos. Meu Deus, só 5 anos, 5 aninhos, só pra dar 100. Imagina, Nova Resende com 100 anos. Então essa semana foi muito especial aqui né, pra essa cidade. Estamos aqui na Associação dos Cavaleiros aqui de Nova Resende. Gente, aqui é aquele lugar que tem muita festa. Tem queima do alho, tem festa dos cavaleiros, tem festa de peão, tem várias festas. E, gente, quando tem festa, não é pouca, gente. Eu acho que é mais de 1000 pessoas que tem aqui. Enche, lota. Isso mesmo, gente. Então, aqui é um lugar muito, muito bom. Estamos aqui na Cochupé. Gente, aqui de Nova Resende também não é representado pelas festas, gente, e sim pelo café e pela agricultura. Isso mesmo, gente. Que aqui, gente, tem café, tem agricultura e todo mundo daqui, gente, ama isso. A maioria são produtores. Aqui todo mundo ama café. Café é muito bom, né? Fala sério. Estamos aqui na Praça Central aqui, é onde fica a Igreja Santa Rita, a igreja principal aqui de Nova Resende. Gente, aqui é tudo abençoado. Gente, estamos aqui na frente da padroeira aqui da cidade, a Santa Rita, né, gente? E, gente, aqui todos amamos a Santa Rita. E também, gente, posso falar uma coisa? Todo mês de maio, nós comemoramos aqui a nossa padroeira aqui, a Santa Rita, gente. Todos aqui da cidade, gente. Então, agora, vamos ver mais algumas coisinhas? Vem comigo. Estamos aqui na Praça Santa Rita, aquele lugar que as famílias adoram, né? O sábado, domingo, aquele feriado, né, gente? Pra gente passear, aquele lugar pra ficar com as famílias, brincar, se divertir. Aqui na Praça Santa Rita, a praça principal aqui de Nova Resende. Esse é um ponto, gente, meu Deus. Esse é um ponto é bom pra andar de bicicleta, pra aquelas mães, sabe, gente? Por exemplo, a minha mamãe, gente, elas agora ficam com esses negocinhos aí de emagrecer. Aqui é um ótimo lugar, gente. Dá aquela corridinha, sabe?
sabe? Andar de bicicleta bastante, gente. Eu acho que aí você vai chegar em casa, vai gastar uns 5 quilos mais ou menos. Estamos aqui num ponto aqui de Nova Resende, que faz parte da nossa cultura, né, gente? Essa casa aqui, ela é muito antiga, é a casa mais antiga aqui da cidade. E isso daqui, gente, faz parte dos 95 anos aqui da cidade. Então, isso daqui é uma cultura pra gente, é igual um cartão postal. Estamos aqui na entrada principal de Nova Resende. Aqui é aquela hora, sabe, gente? Quando a gente vai viajar e a gente volta falando, quero chegar logo em Nova Resende, gente, quero chegar logo. E quando chega nessa entrada, eu lembro que o meu irmão e eu falava assim, até que enfim chegamos nessa cidade querida. Olha isso, gente, que paixão, né? Gente, eu acho que a melhor viagem do mundo é quando chega na nossa cidade, né? Olá pessoal, eu sou JP Nunes e vocês têm um encontro marcado comigo de segunda a sexta-feira para saber das principais notícias de Nova Resende região. Então eu te vejo aqui às 7h30 da noite na TV Resende Web. Olá, a partir de agora você também tem um encontro marcado comigo no Café em Foco Entrevista. Além do nosso encontro diário sobre as dicas de cafeicultura, o que está acontecendo no mundo do café, nós temos um encontro uma vez por semana para conversar mais aprofundadamente sobre um dos temas discutidos durante a semana. Eu te espero no nosso Café em Foco Entrevista. Te aguardo! Sancil Contabilidade e Consultoria Financeira para o seu negócio. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. TV Resende Web. A melhor vitrine para o seu comércio, produto ou serviço. E tcharam, pessoal! Olha só onde a Amandinha Hashtag já está no segundo bloco da Menina do Café, gente. E hoje o segundo bloco da Menina do Café tá com uma convidada super especial, a Emirena, de 19 anos, do Córrego do Cavalo, que foi a rainha do rodeio e também a rainha do café. Gente, agora vamos bater um papinho com ela? Tudo bem, Emirena? Tudo bem, e você, Amanda? Tudo jóia? E aí, conta um pouquinho pra gente como foi esses dois concursos, o processo de preparação. Conta um pouquinho pro pessoal. Esses dois concursos foram, com certeza, assim, concursos que mudaram muito a minha mentalidade, sabe? Saber que a gente tá ali no tudo ou nada, que a gente pode ganhar, que a gente pode perder, Sim. que existem as variações e que a gente vai ter que aprender com isso. Eu acho que eu tive um crescimento, assim, pessoal muito grande nesse período. Aprendi bastante coisa. E quando me perguntam sobre os dois, assim, eu não consigo descrever qual teve maior importância, por mais que o da Rainha do Café foi um concurso, assim, nos dias ali que eu descobri que eu ia. O do rodeio eu tive uma preparação maior, mas graças a Deus os dois deu certo. E sobre os ensaios, né, preparação, tudo mais, eu fiz a maioria das coisas inspiração no TikTok, mas a Giovana, minha cunhada, me ajudou. A Carla também estava em todos os ensaios. O pessoal da associação, eles também estavam nos ensaios, eu pedi a opinião deles. E tudo isso, com certeza, foi algo de grande valia, né? Essas opiniões. Opiniões nem sempre são ruins, né? Essas críticas, elas ajudam a gente a crescer. A emoção de estar ali deve ter sido, assim, muito, muito forte, né? Porque cheio de jurados e tudo mais, aquela ansiedade, câmeras também. E como foi a sua primeira vez com esses concursos? Ou você já participou de outros concursos também? Foi a primeira vez. Esses dois foram os meus dois primeiros concursos. E eu consegui os dois, assim, de... não sei nem como. Nossa, foi por Deus mesmo, porque quando eu recebi, eu falei, meu Deus, como é que
Foi Deus. Foi Deus. A emoção é a mil, né? Mas como seus pais lidaram com isso? Conta pra gente. O meu pai ficou com um pouco de medo, sabe? Aham. Aí, depois, com o passar do tempo, eu falei, pai, tá tudo bem, se eu ganhar, se eu perder, tá tudo bem. Aí eles foram ficando mais tranquilos. Porque já houve épocas quando eu era mais nova, eu acho que por isso também que eu não participei. Participar no momento certo é muito importante. A gente ter essa mentalidade, pra gente não sair achando ruim, né? Porque é uma experiência muito boa. E a gente sair achando ruim, às vezes a gente não aproveita tudo que dá pra aproveitar. Então, eles, depois de um certo período ali, eles ficaram mais confiantes. Mas no começo eles ficaram receosos. Mas não receosos assim, ai, mas vai dar tudo errado. É receosos de mim ter alguma coisa psicológica, né? Talvez não, se eu tivesse saído de lá sem nenhuma faixa. Porque eu acho que pai nenhum quer ver a filha sair frustrada de lá, né? Com certeza. E, nossa, quando eu ganhei, eu olhei lá, eu não pude sair direto, abraçar os meus pais, porque eu fui fazer foto, fui receber minha faixa, né? Com certeza, minha faixa, minha coroa. Fazer foto com o patrocinador. Eu cumprimentei as juradas. E aí eu vi meus pais pulando. Falei, meu Deus, eu nunca imaginei ver o meu pai pulando. Imagina! Foi muita alegria, muita emoção. Nos 2 concursos, os 2 estiveram lá gritando muito por mim. Os meus amigos também, o apoio que todo mundo me deu. É incrível ver, sabe, esse carinho que o pessoal tem com a gente. E o que ser rainha representa pra você? Ser rainha, pra mim, eu pensei muito nessa pergunta desde que eu me inscrevi, né? No formulário de inscrição mesmo já tinha essa pergunta. E ser rainha é a gente representar tudo, né? Representar as mulheres, representar a cultura, representar Nova Resende, representar a cultura do sertanejo, a cultura do rodeio. E pra mim isso é um título muito especial. Ser rainha dos duas culturas que eu aprecio muito, 2 culturas que eu vivo e estou inserida. Então é uma emoção, uma gratidão muito grande para mim. Eu quero, assim, que seja um reinado memorável, não só para mim, mas para todo mundo e que eu sirva de inspiração. Isso mesmo. Olha, eu vi que a todo momento você dá uma olhadinha assim de lado. E essas 2 faixas e essa coroa que você trouxe? Vou mostrar pro pessoal, porque, gente, que coisa mais linda, né? Eu trouxe aqui os meus queridinhos, né? Vou mostrar pra vocês. Essa aqui foi minha primeira coroa, gente. Que especial que é ter essa coroa. Ela é... Você quer ver? Quero. Ela é vermelha, né? E a parte de trás dela é dourada. Oh, gente. Eu amo muito essa coroa. De verdade, ela é... Eu falo que é uma coroa pra cada estação, né? Ainda faltam mais 2. Essa coroa é da primavera, porque ela é colorida, ela tem mais cores, né? Eu gosto dela porque ela me traz uma vibe de primavera. E essa daqui, que é do rodeio, ela me traz uma vibe de inverno, assim, ela é prata, eu gosto muito dela também. As 2 brilham muito e são pesadas, viu, gente? Eu nunca tinha pegado uma coroa assim e elas são pesadinhas. Não aparenta ser pesado, mas é bem pesada mesmo, gente. Olha aqui, que linda. Cada detalhe, né? Muito bonita. E as faixas. Essa daqui foi minha segunda faixa. A faixa como rainha do rodeio. Aí não tá escrito rodeio, tá escrito rainha ACCNR. Elas são bem trabalhadas. E essa daqui é a do café. A do café, ela é mais durinha. Essa aí é mais maleável. Mas as 2 são faixas impecáveis, são lindas. Essa tem o brasão da bandeira de Nova Resende. E essa daqui tem o brasão da associação. Olha só, gente, em primeira mão, mostrando pra vocês essas 2 faixas maravilhosas, né? Que ela foi premiada. E essas 2 coroas lindas, 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 né? E a gente já estava falando de inspiração. Pra você, quais são as suas inspirações? Sim, minha maior inspiração é minha cunhada, né? Ela é a Giovana, ela foi rainha em 2023. Ela foi a minha maior fonte de inspiração, porque o primeiro desfile que eu pude ver, assim, pra rainha do rodeio foi o dela. Eu fui lá assistir, torci pra ela e eu vi que a sensação, sabe, parecia ser tão gostoso. E aí eu vi aquilo e falava, nossa, ela é muito corajosa, né? E aí eu pude fazer isso também. E aí a gente vê que além da coragem, tem ali muita vontade. Sim. E ela queria estar muito lá. E essa sensação dela querer estar tanto lá foi passada pra mim. E eu espero tanto
ter conseguido passar isso para outras meninas. E claro que outras pessoas daqui de Nova Resende também me inspiraram, né? Quando eu vi o desfile da Carla, no dia que a gente foi desfilar, ela postou. Tava dando fim ao reinado dela, né? Falei, nossa, gente, que coisa linda. Ela tocou berrante lá. Eu falei, que coisa espetacular. Porque a Carla também ajudou a me ensaiar. E aí eu falei, pessoas incríveis, assim, do meu lado. E algum dia pode ser eu. E aí, agora eu posso ser mesmo, vou ser, né? Viu como os pensamentos têm poder? Você vai brincar, não? E você, toca berrante? Não, eu não toco berrante, mas é uma coisa muito bonita, né? Uma cultura muito bonita. Inclusive, né, a Letícia Castro, que foi a garota country, recebeu uma das faixas também. Inclusive, eu acho que o berrante chamou bastante atenção para ela. Ela tocou o berrante lá na frente, no desfile dela, no início, né? Ela tocou o berrante e foi algo muito bonito, chamou muita atenção. Todo mundo, os olhos ali se voltaram para aquele momento. E como você vê a importância dessas tradições para nossa região? A tradição, ela é muito importante, né? As raízes históricas, tudo que a gente carrega, a gente, né, é muito importante. Mas poder carregar e representar isso é mais importante ainda. E pra mim, assim, representar o café, representar o rodeio, representar a mulher do campo é algo muito grande de grande valia. Hoje em dia o mundo tem mudado tanto, né? Tanta coisa mudando, dando lugares a novas coisas e ver que a gente está permanecendo a nossa cultura, raízes que vêm há anos. E falando de tradição, então, né? Esse ano Nova Resende completa 100 anos, vai ter o desfile na quarta-feira. E aí, vou te contar uma coisa. Assim, tive que escolher entre as faixas. Ai, Jesus amado. É uma missão praticamente impossível, né? Ter que escolher entre as duas faixas. Essa foi uma das coisas mais, assim, difíceis que eu tive que fazer, porque as duas são muito importantes. A Rainha do Café foi minha primeira faixa, foi uma faixa, assim, emocionante pra mim. Primeira faixa, primeira coroa, primeiro tudo, primeiro sentimento, né? E sobre o rodeio, é algo que eu vejo desde que eu sou criança. Eu vi as meninas entrando na arena, ali de fora eu via elas entrando, os meus olhos brilhavam, eu sentia junto com elas, o misto de emoção junto com elas. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou escolher? Só que aí o concurso da Rainha do Café tem mais do que uma rainha, porque ele é dividido por categorias. Sim. Agora, sobre a Rainha do Rodeio, tem só eu de rainha, né? E é algo que eu vejo desde que eu sou criança. Então eu tive que escolher e eu escolhi sobre ser a Rainha do Rodeio. E nesse centenário, a gente, lá no dia do desfile, a gente viu todas as outras rainhas anteriores, né? Aí eu fico imaginando, daqui a alguns anos, que vai ter de novo. Sim. Eles vão falar o meu nome também. E eu acho que com certeza vai ser um marco aí que vai ficar na história, né? Eu vou ficar a rainha do centenário. Algo pra contar pros seus filhos, próximos familiares, não é mesmo? Até netos. Até meus netos. Tomara que meus netos se inspirem aí em mim, né? Amém. E você, antes de decidir participar desses concursos, já tinha costume com câmeras, já gravava algum vídeo, ou você não tinha nada nesse mundo, não estava nada nesse mundo de câmeras? Porque assim, participar desses concursos exige uma comunicação, exige uma... não pode ter tanta vergonha, não é mesmo? Conta um pouquinho pra gente, e aí? Quando eu era menorzinha, eu era bem vergonhosa, viu? Bem vergonhosa mesmo. Aquelas meninas que ia pedir benção, fazia assim, ó, pra falar benção. Só que aí com o tempo isso foi passando, eu vi que assim, que bobeira, né? Uhum. Coisa pouca. E sobre as câmeras, sempre gostei, assim, de mostrar mais do meu dia a dia. Foi algo que eu sempre gostei. Antes eu tinha o meu Dix, né, famoso Dix, e aí eu gravava bastante pro meu Dix, falava mais assim, no meu perfil aberto não era tanto não. Uhum. Quando eu era pequena, eu falava, ai mãe, eu quero tanto um canal no YouTube, não sei o quê, e era assim. Aí o tempo foi passando, eu ficava só na frente da penteadeira, fingindo que eu tava gravando Arrume-se Comigo. Aí, ó. E quando eu descobri que a gente teve que fazer o vídeo, eu falei, nossa senhora, e agora? Eu fiz minha inscrição, assim, em cima da hora, né? Uhum. Aí fui pra fazer o vídeo, falei, quer saber? Fazer um vídeo mostrando quem que eu sou mesmo, mostrando de verdade, fiz o vídeo sem nenhum corte. Fiquei 2 minutos e 40 falando, sem parar. Nossa. Falando, e deu certo. Aí, inclusive, você fez essa pergunta. Eu falei, nossa,
e agora? O que que eu falo? Aí eu falei, é realidade mesmo. Eu falava no meu Dix e brincava de canal no YouTube na frente da penteadeira. Aí, ó. No fim, deu tudo certo. E você tá falando super bem aqui no programa da Mandinha Hashtag, no Bloco da Menina do Café. Quero te agradecer agora pela sua presença aqui hoje. Muito obrigada. Amei esse bate-papo, saber um pouquinho mais da sua história, como que foi o processo, enfim. E agora a câmera é toda sua, se você quiser dar algum recado, dar alguma dica, conversar com o público, fica à vontade. Amanda, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por ter me convidado, tirado um tempo, né, pra isso. E a principal coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que vocês têm que entrar num concurso assim, acreditando que vocês são campeãs. Campeãs independentemente de faixa. Vocês ganharam, vocês vão ganhar, além de uma faixa, se vocês ganharem, vai ganhar muita experiência. E é uma experiência muito boa, uma experiência muito gostosa. E o reconhecimento que vocês têm, de verdade, é um reconhecimento muito grande. As pessoas te vendo assim na rua, o carinho que elas têm com você. Eu ganhei, então eu não sei como vai ser a experiência das outras meninas. Cada uma fala por si, né? Mas a minha experiência como rainha, e eu espero que quem está me assistindo e vai se candidatar e vai ganhar, tenha uma experiência tão gostosa assim, porque é incrível. E sobre agradecimentos, agradeço infinitamente a Deus, né? Que foi Ele, e meus pais, meus amigos, minha torcida, esse carinho, tudo é incrível. É isso aí, então, galerinha. Espero muito que todos vocês tenham gostado. Um grande beijo e um abraço da Mandinha Hashtag. Até o próximo programa. Tchau, tchau. TV Resende Web, a melhor vitrine para o seu comércio, produto ou serviço.